Oi pessoal, hoje eu vou mostrar um joguinho para vocês que é bem simples, mas ele é muito importante na questão da construção do conceito de número pela criança. Segundo o Piaget, ele trabalha pelo menos 2 dos processos mentais, dos 7 processos mentais que o Piaget elenca como essenciais, básicos para o desenvolvimento da construção do conceito de número e do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático nas crianças, né? Como que elas começam a entender esse universo do raciocínio lógico-matemático. Esse é o jogo dos monstrinhos. Ele não é um jogo competitivo, ele é bem simples, porque ele tem só 5 monstrinhos e ele é para criança jogar autonomamente, na verdade. Ele não é. Só que assim, autonomamente, que eu quero dizer, ele não tem uma regra específica e ele não é competitivo, né? Eu não preciso do outro para jogar, para estabelecer uma competição, mas eu preciso do outro pela questão da interação, né? O Piaget também fala que tanto esses 7 processos mentais, como tudo que envolve o desenvolvimento da criança, requer interação. É na interação que a criança discute suas ideias, coloca em jogo suas ideias, aprende com o acerto do outro, com o entendimento do erro do outro e do seu próprio diante do outro. Enfim, a interação é muito importante para a questão do desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, para a criança colocar em jogo os seus conceitos, assimilar, né? Fazer essa desconstrução e depois essa assimilação, essa acomodação dos conceitos, das aprendizagens. Mas para isso ela precisa do outro, para discutir, para se referenciar, para ser ajudada, tá? No desenvolvimento do seu pensamento, do seu raciocínio lógico. Bom, esse jogo, então, eu nunca aconselho você dar para uma criança sozinha brincar, claro, a não sei que você esteja com seu filho, né? Faça isso para uma criança especificamente, ou uma criança que está em atendimento, aí são outras questões. Mas na classe, quando eu ofereço esse tipo de jogo que não é competitivo, que não tem uma regra específica, que a criança consegue solucionar autonomamente com tranquilidade, eu sempre digo para eles escolherem esse tipo de jogo em duplas, para jogarem em duplas. Então, automaticamente, as crianças vão pegando um monstrinho por vez, ou alguns, né, são crianças, e para completar, e aí elas colocam na mesa e vê que tá tudo completado, então elas se juntam. Mas como todos os jogos, por mais autônomo, por mais autoexplicativo que ele seja, a gente tem que jogar a primeira vez junto com a criança para dar essa referência para ela, tá? Então, como que é o jogo dos monstrinhos? Ele trabalha os 2 processos que eu falei, são a correspondência bionívoca e ou correspondência termo a termo, e a seriação, aqui pelo atributo da grandeza mesmo, né, do menor para o maior monstrinho. E já trabalha um conhecimento social que a criança precisa ter para a construção do número, que é o símbolo, né, a representação da quantidade. Isso é um conhecimento social, não é um processo mental, mas é um conhecimento social que a criança tem que ter também, né, e desenvolvendo mais lá na frente para construção do conceito de número como um todo, tá? Bom, então cada criança pega um monstrinho e vai colocando cabelinhos nele. Como ela sabe quantos cabelinhos ela tem que pôr? Dependendo da idade da criança, ela ainda não vai fazer a associação do símbolo com a quantidade que ele representa. Esse jogo ajuda justamente nisso também. Mas aqui ela vai seguir pela bolinha, tá? Para uma bolinha, um cabelinho em cima da bolinha, que é um prendedor. Isso é correspondência bionívoca. Para uma bolinha, um prendedor. Para cada elemento de um conjunto, equivale o elemento do outro conjunto, tá? Isso é correspondência bionívoca. O conhecimento social é justamente fazer conhecer esse símbolo e fazer essa associação, o símbolo e a quantidade que ele representa. Para as crianças mais novinhas, isso pode
parecer que está passando despercebido, mas ela já vai começar a fazer essa associação. Talvez não entendê-la ainda, dependendo da idade, porque esse aqui a gente pode jogar com as crianças desde os 3 aninhos, mas ela vai entender essa relação mais lá na frente. Só que isso já está ficando gravado, né? Se você fizer um agrupamento também, uma dupla com uma criança que já tem esse conhecimento e uma criança que ainda não tem, também vai ajudando a criança que ainda não sabe entender com mais naturalidade. E a outra vai reforçar o conhecimento dela, porque quando a gente ensina para o outro, quando a gente mostra para o outro, a gente aprende e apreende, assimila muito mais rapidamente aquele conceito, tá? Então, correspondência bionívoca, associação número-quantidade, e depois que estiverem todos prontos, aí eu vou mostrar para vocês a seriação dos monstrinhos, como é que vai ficar, tá? Claro que a criança, se ela não conhecer ainda os números, ela não vai pegar necessariamente na ordem, tá? Aqui a correspondência bionívoca para duas bolinhas, 2 prendedores, 2 cabelinhos no meu monstrinho. Aqui para 4 bolinhas, 4 prendedores. Se a criança está sozinha, né, jogando com a professora ou com a mãe pode ir colocando, fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, para tornar o jogo um pouco mais interessante, um pouco mais desafiador para a criança. Lembrando que a criança gosta muito de desafios, né? O normal é ela gostar de se desafiar. Então, eu posso perguntar: bom, quantos prendedores eu vou precisar? Quantos cabelinhos eu vou precisar para colocar nesse monstrinho? Você sabe me dizer? A criança que já faz associação número-quantidade, talvez ela nem precise contar. Ela vá direto aqui para o reconhecimento do número. Se ela já tem esse conhecimento social de que esse símbolo aqui é o 4, né? Ela vai dizer 4. Mas se ela não tiver ainda, se ela só decorou, mas ela ainda não sabe que o número é a representação de uma quantidade, então ela não vai saber pegar 4 prendedores, tá? São vários conceitos que a gente pode trabalhar, até para descobrir se a criança entende isso mesmo ou não. Mas ela pode usar as duas pistas, né? Ela pode dizer que é o 4 e quantos prendedores ela vai precisar, ela conta aqui nas bolinhas. Enfim, são alguns questionamentos. As mães, as professoras de AEE, de atendimento, as psicólogas, psicopedagogas, enfim, podem fazer outros tantos que vão ajudando a criança a estabelecer essas relações, tá? Aqui a correspondência bionívoca é bem simples, né? Claro que as crianças menores talvez inicialmente não respeitem essa questão da correspondência bionívoca, queiram colocar mais prendedores, mas por isso que eu falo que precisa da nossa referência. Só que antes da referência ou depois da referência, nada impede também que a criança brinque da forma como ela bem entender, né? A não ser que eu esteja com a intenção de avaliar, de observar avaliativamente a ação daquela criança no jogo, na brincadeira. Aí eu vou lembrá-la da referência, né? Que ela deve colocar apenas um cabelinho para cada bolinha, ou seja, fazer a correspondência bionívoca. Mas se a criança estiver brincando livremente, quiser só explorar o material, vai acontecer normal, não tem problema nenhum, tá? Não tem por que a gente impedi-la de fazer isso, é uma exploração até necessária do material, né? O jogo dos monstrinhos, ele vai só até o número 5, por isso que ele é um jogo que dá para jogar até com as crianças menorzinhas, porque na verdade ele vai numa quantidade muito pequena, né? Tem um outro joguinho do Jequerola Jogos Didáticos, que são dinossauros, exatamente a mesma coisa, só que eles vão do 1 ao 10, trabalham a correspondência bionívoca, trabalham a associação número-quantidade, conhecimento social do número e a seriação por tamanho, tá? Do menor para o maior. Mas esse eu não tenho pronto agora para mostrar para vocês, mas ele é um pouquinho mais... Na verdade, ele tem mais elementos porque ele vai até o 10, então são 10 dinossaurinhos, né? Mas o dos monstrinhos, esse aqui vai só até 5. Também é um número bom pra gente
começar a trabalhar aí com as crianças. E fica um pouquinho mais barato também, né, para o professor que quer ter mais de um, para oferecer para as mesinhas, justamente fazer essa brincadeira mais autônoma que eu digo, né, que você depois de referenciar consegue deixar para as crianças brincarem em duplas. Bom, aí tô lá explicando para as crianças, né, e vou questioná-las, depois que elas colocaram os cabelinhos, fizeram a correspondência bionívoca, se elas conseguem colocar esses monstrinhos numa fila para mim, do menor para o maior. A fila tem que começar com o monstrinho menor e terminar com o monstrinho maior. Conceito de fila a criança já tem, ou deveria ter, ou já está adquirindo por conta da própria fila que é usada, se não em todos, pelo menos em alguns momentos da educação infantil, né? Então, pede-se para a criança fazer uma fila. Quando você dá, você pode não dar dica, né? É uma ideia também de questionamento, ver se a criança tem esse instinto de seriar, né? De ordenar do maior para o menor, aqui no caso, que é a ordem de grandeza deles. Ou se ela conhece os números a ponto de ordená-los na sua sequência correta, tá? Eu posso pedir para a criança ordenar os monstrinhos lado a lado, como ela quiser. Se ela fizer a seriação corretamente, do menor para o maior, ou não, de qualquer forma, se eu pedir para ela ordenar como ela quiser, eu tenho que perguntar, né, qual foi o critério, o que ela pensou para ordenar os monstrinhos desse jeito. Porque só perguntando para a criança e dando a oportunidade dela falar o que ela pensou, o conhecimento que ela usou para fazer essa ordenação, é que eu vou ter ideia do quanto ela já sabe. Do quanto ela já sabe da sequência numérica, ou do quanto ela já sabe da seriação por grandeza. Olha, veja, ela tem a possibilidade de fazer a seriação, desculpe, pela sequência numérica, não deixa de ser uma série, né? Porque os números também, pelo que eles representam, eles vão crescendo, eles vão aumentando a grandeza deles, pela quantidade de prendedores que vai aumentando, ou pelo próprio tamanho do monstrinho, que é a ideia inicial, porque a ideia é mais simples, né? Até as crianças pequenas conseguiriam fazer essa ordenação, essa seriação dos elementos pelo fator grandeza, tamanho pela grandeza que na verdade seria o tamanho dos monstrinhos, mas tem essas três possibilidades. Então é importante quando a gente pede para a criança ordenar da forma que ela bem entender, da forma que ela desejar, é importante a gente perguntar o critério que ela usou. Por que ela ordenou dessa forma? Por que ela pôs primeiro esse, depois esse e por último esse, né? Se ela não fizer isso, se ela não ordenar, seriar corretamente, né, de acordo com a grandeza, aí sim a gente pode dar uma ideia para ela. Olha, qual é o monstrinho que tem menos cabelinhos? Aquele tem bem pouquinho cabelinho. E aí a gente já vai também trabalhando a questão do vocabulário matemático, né? Menos, mais, menor, maior, primeiro, último. São várias questões que dão para ser trabalhadas quando o professor está junto. Mas a ideia é, nem sempre o professor vai estar junto, então também é um jogo possível de se jogar, de se brincar, de se divertir quando a criança estiver jogando autonomamente. Autonomamente sempre em dupla, né? Entenda-se, pelo menos em dupla, para ter essa interação. Se você estiver fazendo esse questionamento, por exemplo, para a dupla, né, que fez essa ordenação, aí você pode perceber qual a criança que tem maior entendimento, ou se as duas concluíram juntas, né? Eles vão contar esse processo, claro, dependendo da capacidade de linguagem deles, mas até aí vocês vão perceber que as crianças que têm uma linguagem mais desenvolvida, realmente desenvolvida, né? A linguagem tem estreita ligação com o raciocínio lógico. Você precisa da linguagem justamente para conseguir expressar, né, os critérios que você usou, como você pensou. E a grande sacada da matemática é isso, é levar a criança a entender como ela chegou naquele resultado, como ela chegou naquela conclusão, conseguir explicar os caminhos que ela traçou para chegar naquele resultado.
tá? Por isso que a linguagem anda sempre junto com o desenvolvimento do raciocínio lógico. E aí você pode comprovar até aquela criança que fala muito, né? Se ela tem realmente esse entendimento, se ela consegue pelo menos expressar ou tentar expressar aquilo que ela fez ou que a dupla fez, os dois fizeram, enfim. A questão do jogo dos monstrinhos é realmente trabalhar a correspondência bionívoca, a seriação pelo atributo de quantidade, né, do que tem menos para o que tem mais quantidade, no caso de cabelos, ou do tamanho do corpo dos monstrinhos, do menor para o maior, ou pela própria sequência numérica do 1 ao 5. Então ele é um jogo simples, na verdade, porque ele tem poucos elementos. Mas se o professor souber trabalhar, intervir, fazer os questionamentos corretos, ele é um jogo que você consegue avaliar e trabalhar o desenvolvimento de muitos conceitos do raciocínio lógico, muitos processos mentais que são necessários para a construção do conceito de número segundo Piaget. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês usem jogos assim, porque eles são muito importantes, até para o professor fazer esse exercício de registro, né, do que ele vai questionar, do questionamento que ele vai fazer, a pergunta que ele vai fazer ou a pergunta que ele fez, qual foi a resposta da criança, para conseguir avaliar o nível de entendimento, o nível de raciocínio lógico, o nível de linguagem que essa criança está e o que você tem que fazer ainda para que isso seja melhorado, para que a criança avance nessa linguagem, nesse raciocínio lógico, nesse conhecimento, nessa construção do conceito de número, tá bom? Eu espero que vocês gostem e, como eu sempre digo, não pulem fases, né? Esse jogo é muito interessante porque ele trabalha processos mentais muito simples, que é a correspondência bionívoca, que é um dos mais simples para a criança fazer, até a seriação, que é um dos mais complicados, passando pela sequência numérica, que é um conhecimento social que também não é fácil, porque envolve memorização, né, como todo conhecimento social. Então, é um jogo simples, mas não é um jogo simplório. A gente tem que trabalhar todos esses conceitos. Não pulem, não deixem de trabalhar nenhum deles. É muito importante você saber como a sua criança está e onde ela precisa chegar naquela fase em que ela se encontra. Mas para isso você precisa saber avaliar, questionar, fazer o questionamento correto, os registros disso, para pensar em como promover evolução para os seus alunos, tá bom? Se vocês quiserem mais algumas dicas pedagógicas mesmo sobre isso, olha, meu aluno respondeu de tal maneira, fez de tal maneira, chegou até aqui, qual é o próximo passo? Eu não digo que eu sei exatamente todos os passos, mas não tem uma regra, um manual, mas entendendo um pouco do desenvolvimento humano e da criança e lendo sobre raciocínio lógico, sobre os processos mentais que o Piaget elenca lá para construção do conceito de número, a gente pode aprender muito sobre isso e a gente pode aprender junto, né? A sua dúvida, a minha pesquisa, a sua pesquisa, a minha dúvida, e a gente vai trocando e vai proporcionando uma educação mais eficiente para as nossas crianças, só que de forma lúdica, de forma concreta, de forma interessante, né, de forma divertida. Espero que vocês tenham gostado, meninas. Se quiserem encomendar, se quiserem mais detalhes, se quiserem dar outras ideias de jogos que vocês têm ideias para eu confeccionar para vocês, a gente tá aí para isso, tá bom? Pelo Insta, pelo direct ou pelo Messenger no Facebook ou mesmo pelo WhatsApp. Eu agradeço a atenção e o carinho de sempre que eu tô tendo do retorno de vocês. Obrigada, beijo.